Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a DT Luciana da Scrapbook e tal, e hoje eu vou mostrar para vocês o tutorial de um fichário de receitas. Eu peguei um papelão, vocês podem usar papelão roller, qualquer outro papelão que vocês tenham em casa de material, e cortei um pouco maior, na verdade um tanto maior, do que as fichas que eu comprei em papelaria. Então a medida dele aqui atrás vai depender da ficha que você comprou. Então aqui eu deixei uma margem em 3 laterais, ele ficará preso aqui, eu deixei sobra nas laterais. Então agora a gente vai trabalhar com elas, que é aplicar cola. Você pode usar a cola branca, fita dupla face se preferir, e aplicar no papel decorado, tanto em uma quanto a outra, né? As duas capas que serão no papel decorado. Uma delas eu vou aplicar nesse papel, esse aqui é o que eu quero que apareça, então eu vou colar aqui. Do outro lado eu já deixei pronta, eu coloquei um cardstock comum, sem decoração, e depois só fiz umas carimbadas para deixar ele um pouco mais estampado. Para acelerar um pouco o processo, já deixei um dos lados prontos. Então aqui já passei cola em todo o papelão. E agora eu vou centralizar aqui no papel e vou colar. Viro e dou uma alisadinha. Aí nós iremos tirar o excesso do papel aqui. Só que eu vou esperar um pouquinho ele secar, porque tem um restinho de cola sobrando aqui, vou deixar secar bem, para na hora que for cortar ele não enrugar. Enquanto isso, eu vou fazer a outra parte da capa. Vocês podem ver que ficou uma falha, porque eu queria muito aproveitar esse xadrez vermelho. Então eu vou cobrir essa falha ali depois com outro papel decorado. Vai ficar bonitinho. Vamos deixar ele reservado ali, secando mais um pouquinho. Enquanto isso, eu vou mostrar pra vocês como eu fiz as tags ou abas para os fichários. Que são essas aqui. Então, do fichário, eu calculei para fazer o furo em 1 centímetro aqui em cima e de fora para dentro 6 centímetros. Então não fica uma receita prontinha porque depende muito da ficha que vocês vão comprar, né? Esta aqui, ela tem quase 23 centímetros de largura por quase 15,5 de altura. Então eu já fiz a furação em todos eles e fiz essas abas aqui para colocar o título das receitas, né, por seções: doce, salgado, especial, bebida, aí pode ser outros títulos, né, lanches e tal. Então como eu fiz? Peguei uma das folhas de fichário, usando esse furador, fiz o quadrado, que vocês podem fazer com outro molde ou na régua mesmo, né? Então eu vou fazer um aqui pra vocês verem. Aqui eu procurei deixar bem alinhado com a pauta aqui da ficha, para ele ficar bem, uma coisa bem certinha, retinha, né? Então, um quadradinho.
Este quadradinho eu vou dobrar ao meio. Para este lado. Aí, com o furador circular, 5/8 polegadas, no cantinho da junção, nesses cantinhos aqui da junção, eu vou cortar assim. Tiro uma quina e depois outra. Eu tenho um label. Aí, pra não deixar assim xoxo, já que eu fiz uma pauta, eu vou colorir com marcador. Vou usar minhas antigas Bics. Aí faço a mesma coisa do outro lado. Ela ficará assim. Aí aqui você pode escrever à mão, imprimir naquelas etiquetas transparentes e colar o texto aqui, também é uma opção. Aqui eu usei fita de rotulador transparente, que ao colocar aí nas tags de cores diferentes, só aparece mesmo as letrinhas. E para fixá-lo na ficha, eu coloquei grampinhos, ao invés de cola ou fita dupla face, que como o projeto ele vai ser meio vintage, assim fica um quê também de antigo, né? Usar um grampeador. Fica legal, né? Agora vamos voltar então para as capas, fazer as furações. Desta primeira, vamos tirar então excesso de papel. Eu procuro sempre colocar a régua de guia, para não correr o risco de passar do papelão. Procure estar com o seu estilete bem afiado, para ele não ficar dançando no papel, né? Aqui em cima ficou um pouquinho. Então, aqui estão as duas capas. Essa que vai ficar na parte de trás. E essa aqui será a frente. Vocês podem ver que já arrumei aquela falhazinha, né? Então, agora o que a gente vai fazer? A furação para colocar as argolas. Para me guiar, eu vou pegar as duas fichas que já estão perfuradas e com abas para posicionar a furação correta aqui na capa. Então, aqui, peguei duas fichas, as duas com as abas aqui do lado, centralizar o furo delas e centralizar aqui. Então, para que a distância aqui das duas também fiquem parecidas. Eu poderia também ter colocado essas abas aqui embaixo, ó, que também, no caso, mais tarde, se eu quiser adicionar fichas e adicionar categorias, eu posso também usar a parte de baixo para fazer a mesma coisa. Então, aqui, fica de sobra aqui, de sobra aqui. Elas ficarão bem aqui em cima, alinhadas aqui em cima.
marcar a furação. Com a Crop-A-Dye usando o furo maior, fazer a furação. Capinha furada, vou fazer a mesma coisa na outra capa. Vocês podem deixar a furação desta forma ou então adicionar o ilhós, que eu acho que fica legal, dá um acabamento mais completo, né? Um acabamento mais refinado. Ok, falta mais 2 furos, que serão feitos bem aqui no meio, que é onde eu vou fazer o fechamento com fita. Então, aqui eu já tirei as medidas, o meio fica em 13,5. Mais ou menos 1 centímetro. Isso aqui. Aí aqui nessa parte da capa, embaixo, antes de colocar o ilhós, eu vou juntar um pedaço de fita aqui. Eu vou colocar primeiro a fita no buraco, só a ponta dela. Deixa eu deixar retinho. Então, coloco a ponta da fita, o ilhós, e só então eu fecho a peça. Fechadinho. Vou fazer a mesma coisa na outra capa. Capinhas prontas. Agora eu vou colocar as fichas e as argolas e dar continuidade daí na decoração.
caderno fichário praticamente pronto. Agora é só fazer a decoração da capa. Para começar a decoração, eu gosto sempre de fazer um sketch. Eu acho que facilita bastante fazer um sketch, que eu peguei o papel decorado e nele me inspirei em alguns elementos, fiz alguns recortes desse papel decorado e no desenho eu fiz mais ou menos uma projeção de como eu quero que eles fiquem. Então aqui eu tenho essas colmeias, esses cards, e umas outras faixas decorativas do próprio papel decorado. Então agora eu vou fazer a colagem conforme esse sketch. E daí no último item aqui de decoração que eu vou fazer uma fita dobrada, tipo umas ondinhas, eu volto para mostrar como é que eu faço esse detalhe. Então, pessoal, além da decoração com os recortes do papel decorado, eu vou fazer o aplique de uma fita. Então, vou mostrar para vocês como é que eu faço. Aqui eu escolhi uma fita xadrez, eu não vou cortá-la do rolinho, porque eu não sei até onde eu vou usá-la. Que a intenção é fazer um babadinho, basicamente assim, para aplicar na peça. Então, você escolhe a fita, uma tirinha de papel 180, né, um pouco firminho para aguentar. Ela tem que ser um pouquinho mais estreita do que a fita que você vai usar. E aqui o tamanho na largura depende do tamanho que você queira ela pro seu projeto. Mesmo que se você chegar numa altura e achar que tá bom, depois é só cortar antes de finalizar com a fita. Então, vamos usar a cola quente, um pinguinho aqui na ponta, e vamos fixar a fita aqui, deixando uma sobrinha da fita do papel aqui. Esse para começar. Então vamos fazer uma ondinha, um babadinho aqui, seguindo a linha do papel, um babadinho, um pinguinho de cola quente aqui para segurar, bem na base, aperta. E agora um pinguinho aqui atrás no papel, para ajudar a fixar aqui, que daí a gente pode soltar e ele vai ficar ali. Agora mais uma ondinha. E o mesmo processo. Um pinguinho de cola aqui. E outro aqui atrás. E aqui no final, para arrematar, um pinguinho de cola aqui. E corta a fita. Então aqui está a nossa fita de babadinho. Bem fofinha. Que aqui atrás só aplicar cola ou fita dupla face e
colocar no seu projeto. Fofinha, né? Então está aí, pessoal, o fichário de receitas decorado. Vocês podem ver que eu segui o sketch. O que eu só alterei ali é que eu adicionei alguns botões, mas a essência tá aqui. As duas faixas decorativas, a fita, botão, as colmeias, babado, as tagzinhas. Aí eu adicionei alguns botões aqui em cima. E a fitinha que arremata, né? Ela fecha o fichário. Então a parte de trás é a capa. Aqui, dependendo do seu gosto, dá pra enfeitar com mais fitinhas, né? Então vamos ver a parte de dentro. Para o acabamento do ilhós por dentro, eu colei uma outra faixa do papel decorado, tanto aqui quanto na outra capa. Aqui embaixo. Então daí fechou aqui a parte de trás do ilhós. E como eu falei aqui, dá para adicionar mais abas aqui embaixo, porque ficou bem com bastante folga aqui dos lados, né? Que é o que vocês devem deixar na ficha de vocês, em torno de 1,5 cm a 2 nas laterais e embaixo, né? A outra função dessa fita é deixar esse fichário em pé quando for fazer a receita. Então você vira a capa, faz um lacinho mais solto aqui. Ele fica como um calendário. Ele vai ficar em pé. Depois nas fotos vai dar para visualizar melhor. Beijos, até uma próxima com a Scrapbook e tal.